ofensiva dos Estados Unidos contra o Irã continua. Nessa manhã, um navio cargueiro britânico que estava exatamente nesse ponto, no Estreito de Hormuz, foi atingido por um projétil ainda de origem desconhecida. O 10º dia de guerra no Oriente Médio mergulhou o planeta na ameaça de uma crise global. Olá pessoal, eu sou o Pedro Lima e hoje vamos trazer as notícias bombásticas que temos de última hora do canal de Hormuz, da alta do preço do petróleo e a queda repentina em apenas um dia de 35%. O que isso levou nos mercados? Como que essa alta do preço afeta diretamente o meu bolso e principalmente o seu bolso? Esse é o canal Engenharia dos Mercados e sejam todos bem-vindos. Desde a escalonada das tensões dos Estados Unidos e do Irã, o preço do petróleo vem se valorizando em termos de 2 semanas. Enquanto antes o barril do petróleo estava em $60 por unidade, agora a gente tem um preço em $120 há 3, 4 dias atrás. E simplesmente, na abertura dos mercados de segunda-feira, o preço despencou de 120 para $80 por barril. Toda essa montanha-russa do preço dos petróleos fica difícil falar para onde os preços realmente vão. A escalonada não está perto de terminar, ao qual o presidente Trump falou que iria durar apenas 4 semanas, essa guerra no Estreito de Hormuz. Enquanto que navios petrolíferos estão com medo de atravessar o canal de Hormuz, com ataques do Irã atingindo recentemente agora um navio da Tailândia. E com isso o preço do transporte se eleva muito, onde que nenhum navio petroleiro está querendo cruzar o canal. Todo esse contexto está causando uma reviravolta geopolítica, podendo mudar o cenário global, inclusive a energia global. E por fim, vamos falar quais são as possíveis prevenções que você pode ter para tentar amenizar essa alta do petróleo ou essa montanha-russa que temos no preço de que um dia está subindo 100% e no outro dia o preço cai 35%. Então fique comigo porque eu vou te mostrar exatamente quais são os cenários possíveis dessa crise, como se proteger, que esse pode ser um vídeo que vai salvar o seu bolso. Para entender essa alta e logo depois a queda, precisamos voltar algumas semanas no tempo, onde que os Estados Unidos e o Irã entraram em conflito, tendo um choque nos preços do petróleo. E com isso, o Estreito de Hormuz, onde passa 25% de todo o petróleo do mundo, acabou sendo fechado. Fez os preços dispararem quase 100% do dia para a noite. E com isso vem de choque a oferta e a demanda. O preço brutalmente acaba subindo em patamares históricos. Para quem estava vendo os noticiários, parecia que do dia para a noite a gasolina ia bater patamares antes nunca vistos na bomba de combustível. A inflação ia ser sem precedentes. Mas então, nas aberturas de mercado de domingo para segunda-feira, os preços drasticamente caíram 35% em apenas um único dia, uma queda histórica nunca antes registrada no petróleo bruto. O que aconteceu para essa queda ter gerado caos no mercado, onde muitos investidores acabaram perdendo muito dinheiro acreditando na alta do petróleo e no fechamento do Estreito de Hormuz? O gatilho imediato foi a volta dos navios no Estreito de Hormuz. A tensão diminuiu e o fluxo de navios foi reestabelecido, mas não 100%. E então o mercado ele acabou respirando aliviado no momento. Mas ainda com essa queda de 35% em um dia, o petróleo ainda se encontra em patamares altos, com uma alta de mais de 30% antes da guerra. Enquanto a demanda vinha baixando devido à desaceleração da China por sua economia interna está no momento delicado ou está patinando, junto com a produção recorde global, onde que os Estados Unidos vem batendo recorde de produção e o Brasil também se consolidando no top 5 dos maiores produtores de petróleo do mundo, também batendo níveis históricos de produção. E com isso, a oferta empurra os preços para baixo na produção de petróleo mundial. Mas a história não para por aí. Há 2 fatores que poucos estão ligando e que podem definir o futuro da energia. A Bloomberg traz um fato onde que um memorando interno no Kremlin
Circula de que a Rússia gostaria de se reaproximar dos Estados Unidos, fazendo as liquidações dos seus barris de petróleo em dólar. E se a Rússia, um dos maiores produtores, volta a negociar o petróleo em dólar, isso fortalece a moeda americana e pode ter implicações complexas para o preço do petróleo e para a dinâmica do poder global. E para completar o cenário, o presidente Trump anunciou um investimento de 300 bilhões de dólares em uma refinaria nos Estados Unidos, projetada para ser a maior do mundo. E o mais interessante, essa iniciativa conta com o apoio da Realize Industries, a gigante indiana que já administra a maior refinaria existente no mundo, a NCI. E isso não é apenas um projeto, é uma declaração de guerra à dependência energética, adicionando uma pressão de longo prazo sobre os preços globais do petróleo. É uma jogada de mestre que pode mudar o jogo do mundo. E como todo esse cenário acaba se refletindo no nosso mercado interno no Brasil, onde que a Petrobras, em níveis históricos também, acaba tendo recordes de produção e chegando em patamar onde que estão os 5 maiores produtores de petróleo do mundo. A Petrobras, a nossa gigante estatal, é diretamente impactada com o preço do petróleo mais alto. As ações dela podem estar se valorizando devido a essa alta no preço dos petróleos, assim como todas as ações das refinarias e petrolíferas pelo mundo. Mas a política de preço da Petrobras pode atrapalhar um pouco os seus lucros e resultados. Então, se você investe nesse mercado, você deve ficar muito atento a esses movimentos. Essa preocupação com o preço do petróleo global é diretamente ligada aos preços dos produtos internos, como alimentos, roupas, saúde e bens de consumo. Por isso, essa preocupação com o canal de Hormuz, onde que os Estados Unidos precisa liberar esse canal para o petróleo poder baixar de valor e a sua inflação não explodir. Caso o preço do petróleo e da gasolina acabe subindo, acaba se tornando uma medida impopular para os presidentes no poder e então para o atual presidente dos Estados Unidos, onde que gostaria de abaixar sua taxa de juros interna e diminuindo a sua inflação local. Então, diante dessa volatilidade do petróleo que muda muito rápido em questão de alguns dias, a pergunta de ouro é: o que fazer com o seu dinheiro? Como se proteger? E o mais importante, como extrair dinheiro dessa situação? Então, o primeiro passo é: não entre em pânico. Os mercados eles são cíclicos. Crises e recuperações fazem parte do jogo. E as decisões baseadas na emoção são as piores possíveis. Então, mantenha a calma e a clareza sobre os seus investimentos. Segundo ponto, eduque-se. Entenda os fundamentos por trás desses movimentos. O conhecimento ele é a sua maior proteção diante a essa crise. E é por isso que você está aqui assistindo esse vídeo, buscando uma solução, respostas e entendendo as notícias. E o mais importante, as notícias de qualidade. Terceiro ponto, diversifique os seus investimentos. Não deixe todos os ovos numa sacola só, porque se aquela sacola quebra, você perde todos os seus ovos. Não coloque todos os seus investimentos comprados em ações petrolíferas. Você deve ter investimentos em renda fixa, no Tesouro Brasileiro, renda fixa em tesouros americanos, em tesouros de governos de outros países, investimentos seguros, também rendas variáveis, como ações, ETFs, criptomoedas e também ativos físicos, como casas e patrimônios que podem garantir a sua segurança numa crise global. Tenha um plano claro de seus objetivos. Entenda qual é o seu perfil de risco. Se você está numa ponta onde que quer se expor ao menos possível a um risco, ou na outra ponta, onde você se expõe mais ao risco e mais à volatilidade. Se o seu plano é de longo prazo, essas flutuações diárias se tornam irrelevantes e ruídos em longo prazo. Onde buscar oportunidades? Com o petróleo mais barato, setores que dependem dele como matéria-prima podem se beneficiar. Empresas de energia renovável também podem ganhar destaque. E claro, a Petrobras também pode se tornar um ativo se você acredita em valorização e dividendos a longo prazo. Mas lembre-se, estude sobre o ativo, faça a sua análise técnica, a sua análise gráfica, entenda o portfólio da empresa e tenha a sua gestão de risco em mente também. O mercado financeiro ele pode ser um ecossistema complexo,
assim como sistemas mecânicos, sistemas de engenharia. Mas a gente está aqui para trazer fatos, notícias, sem um viés político, sem um viés direcional. E com a análise certa, você pode transformá-lo em um aliado do seu patrimônio. Se você quiser continuar desvendando os mistérios do mercado global, entendendo os movimentos da massa, a análise dos preços e das tendências e de proteção de mercado, então primeiro se inscreve no canal, deixe o joinha, o gostei, deixe aqui nos comentários se você está comprado em alguma ação, se você acha que esse preço pode vir a explodir num cenário recente também, ou se as tensões vão se aliviar, fazendo o preço do petróleo também cair para patamares antes da guerra. Então deixe o seu comentário e fiquem bem.